Bom dia, meus irmãos. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos aí a respeito da confissão, sobre a confissão, eu vou falar do capítulo 30. O pastor já começou na semana passada, fez uma introdução, e eu vou falar esse domingo e o próximo domingo ainda sobre censura eclesiástica. Vou pedir a compreensão e paciência de vocês, eu ainda estou me restabelecendo, então provavelmente durante a aula eu vou parar, vou tossir bastante, que eu tenho ainda tossido bastante, vocês viram durante o culto, mas tenham paciência que vai dar certo. Para começar, eu vou pedir para o Ciderley, você ora para a gente começar? Amém. Irmãos, então, para falar a respeito do capítulo de censura eclesiástica, ou para falar qualquer tema falando sobre censura eclesiástica, é fundamental que a gente entenda a respeito do governo da igreja, de quem é que governa essa igreja, ou melhor, quem que é esse governador sobre a igreja, debaixo de quem está a igreja, quem tem autoridade sobre a igreja, a supremacia de toda a autoridade sobre a igreja. Então, quem que é esse rei e cabeça sobre a igreja? Para sabermos quem é esse rei e cabeça sobre a igreja, eu vou pedir que vocês abram, eu mesmo vou ler para ficar mais didático, em Efésios 1, os versos 22 e 23. Dá para acompanhar aqui, eu só não sei se a claridade permite, mas quem conseguir dá para acompanhar também no Datashow. Então, Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquela que a tudo enche em todas as coisas. Então, quem que é esse cabeça da igreja? Quem é que tem toda a autoridade sobre a igreja? Que do céu foi lhe dada essa autoridade e ele a tem no céu e na terra. Aí vamos para Mateus 28, 18 a 20. Eu vou ler também, e quem puder acompanha no slide ou na Bíblia. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Só Ele tem a supremacia e toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele governa a igreja. Nós, como corpo, somos maravilhosamente, graciosamente por Ele governado. Então, Ele é o cabeça, Ele é o governador, o rei sobre a sua igreja. E nenhum homem, ninguém deve buscar para si ou tomar para si essa autoridade. A autoridade dada pelo próprio Deus a seu Filho, Jesus Cristo, Deus, o nosso cabeça, o nosso governador, o nosso rei sobre a igreja. E aí, Colossenses, o capítulo 1, versos 18 e 19. Também farei a leitura.
Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse, toda a plenitude. Então, nele e somente ele tem essa primazia. Somente ele tem essa plenitude, tá, de ser o cabeça da igreja, de estar governando toda a sua igreja. A partir daí, então, tendo como o entendimento e a noção de que Cristo é o cabeça, e somente Ele tem essa primazia, somente Ele tem essa plenitude, nenhum homem pode trazer para si, tomar para si esse título que os povos e principalmente os próprios apóstolos enxergaram, viram e proclamaram a Ele, por ensinamento do próprio Cristo, como o único Senhor da igreja. A gente vai entender agora como é que se faz o governo dentro da igreja. Então, é Ele quem designa os governos subordinados a Ele mesmo. Então, desde o início da nova aliança, a gente percebe que um governo estabelecido pelo próprio Cristo para a igreja, né, e Ele mesmo designa quem serão esses a governar a sua igreja. A partir daí, então, é estabelecido. Em Efésios 5, 23 e 24, a gente vê o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, e aqui principalmente a parte B do verso 23, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Então, principalmente essa parte, mas aqui ainda conclui, né? Assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Mas principalmente essa parte B do 23 e parte A do 24. Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Então, nós estamos sujeitos como corpo ao nosso cabeça, que é Cristo. Então, Ele designa como que deve ser e como que deve ser governada essa igreja, que, como a gente viu anteriormente, Ele tem a primazia sobre ela. Então, Ele é o único que pode designar como essa igreja tem que ser governada, porque por Ele ela é mantida. E como esse governo é administrado? Então, esse governo, que é um governo distinto do governo civil, né, é um governo diferente, é um governo separado do governo civil, ele é administrado pelos oficiais da igreja. Então, Cristo designa esses homens separados, esses homens dotados, para que eles governem a igreja que é de Cristo, a igreja que Cristo é o cabeça, a igreja que nós somos o corpo. Inclusive esses oficiais designados pelo próprio Cristo para governar são o corpo e estão abaixo de Cristo. Ninguém, nenhum homem, nenhuma pessoa pode ocupar esse lugar que somente Cristo ocupa. E aí, 1 Tessalonicenses 5, os versos 12, e o verso 13. Eu estou parando e bebendo água de vez em quando para ver se eu consigo ficar sem tossir, tá? Então, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam,
e que os tenhas com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz um com os outros. Então, esses homens que são separados pelo próprio Cristo, Senhor, governador e cabeça da igreja, e que agora eles governam para Cristo essa igreja, eles têm e devem ter esse reconhecimento a partir da igreja também, por parte da igreja também. Por quê? Porque é o próprio Cristo, é o próprio cabeça da igreja, é o próprio Senhor, nosso governador, que os instituiu como tal, né? Que os colocou nessa posição de, com Ele, né, governarem a sua igreja, administrarem para Ele a sua igreja. São as mãos usadas, né, pelo próprio cabeça, então são as mãos usadas pelo próprio Cristo para que esses oficiais, eles possam admoestar os irmãos, eles possam administrar a igreja, eles possam governar a igreja. Então, são as mãos que o próprio Cristo utiliza para que o seu trabalho, para que o seu governo seja aqui estabelecido, na sua igreja. E o que a confissão vai dizer a respeito disso? Então, eu coloquei aqui o parágrafo 1º do capítulo 30, ou inciso 1º, e diz o seguinte: o Senhor Jesus, como Rei e cabeça da sua igreja, nele instituiu um governo nas mãos dos oficiais, governo distinto da magistratura civil. Então, esse governo, ele não tem vínculo com a magistratura civil. Historicamente, o que a gente pode perceber é que os líderes do Estado, né, eles não querem ter essa... como é que eu posso dizer? Eles não querem ter que responder a uma liderança na igreja. Eles não querem que ter essa submissão à igreja. Nós sabemos que, a gente já viu aqui, a respeito do magistrado civil, inclusive eu dei aula, que é o próprio Deus quem institui autoridades. E é Ele também quem as tira. É Ele também quem as derruba. Ele levanta impérios, Ele acaba com impérios, levanta reis, destrona reis. Ele é quem dá autoridade a toda pessoa na terra. Mas o governo da igreja, a administração de tudo o que Deus criou para ser a sua igreja, para ser o seu povo, ela é distinta desse governo, dessa magistratura civil. E a gente pode ver esse exemplo, por exemplo, no Império Romano. O Império Romano se opunha a Deus, se opunha a Cristo. E historicamente é assim. As lideranças civis, as lideranças do Estado, eles não querem ter que submeter-se a essa liderança religiosa. Nós, como indivíduos e até mesmo como igreja, estamos submissos sim à autoridade do Estado e devemos entender assim, porque sabemos que é Deus quem as institui. Mas eles, por outro lado, eles têm o dever de saber que é Deus quem os coloca, é Deus quem os tira. E o governo de Cristo, que é o cabeça da igreja, nessa administração, ela está continuada onde? Na igreja. Daí a importância do entendimento e a diferença que a gente vê quando em estados que têm um governo que reconhecem que eles estão ali porque o próprio Deus os colocou ali e que eles estão submissos
a uma autoridade maior, que é Deus, e representada aqui pelos seus governantes na igreja, que são os oficiais. É muito interessante quando a gente vê isso aqui no livro do profeta Isaías, os versos 9 e 6. Agora eu vou fazer como tradicionalmente a gente faz. Eu vou pedir, vou começar aqui com a Isla. Isla, você pode ler Isaías, o capítulo 9, versos 6 e 7. Deixa eu pegar para você. Se encontrar, pode ler. Então, o Senhor, que enviou o seu Filho, para que governasse sobre essa igreja, ele separa um povo e ele escolhe esse povo, a sua igreja, para que ele governe sobre toda essa comunidade escolhida por ele, que somos nós, os crentes em Cristo Jesus, os filhos da aliança, os herdeiros com ele das promessas. É muito interessante quando a gente sai do nosso meio da igreja, e, por exemplo, aqui, acredito que quase todo mundo, a maioria, tem grupo de WhatsApp com a família, né? Tem a família toda, tem lá o grupo de WhatsApp. Eu, infelizmente, venho de uma família que não é uma família crente. Da minha família, da minha geração, eu sou o primeiro crente, o primeiro presbiteriano, se Deus quiser, de uma posteridade grande que virá de crentes. Mas eu sou o primeiro na minha família. Então, eu venho de uma família tradicionalmente católica. E quando entram conversas de WhatsApp, e agora falando de política, entra muita conversa. Quando fala de política, invariavelmente entra a igreja no meio, entra a religião no meio, e discutindo-se a respeito dos candidatos, a respeito do que está acontecendo no contexto do Brasil, e que a gente tem experimentado no Brasil, como o pastor até colocou, a gente tem experimentado um desvio muito grande, tanto dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja, dos preceitos, daquilo que devem ser cuidados para que seja preservada a nossa segurança, para que seja preservado a nossa família, para que seja preservado a moralidade, para que seja preservado o bom convívio. Isso tudo tem passado por um processo que tem invertido totalmente valores, crenças. Isso eu estou falando dentro da igreja, inclusive. Né? Mas só pegando o exemplo que eu falei de fora, na minha família, nessas conversas, e aí veio uma das minhas primas colocando a posição e outros lá defendendo. Eu estava só lendo, né? só acompanhando. E colocando, mas é isso mesmo, porque dentro da igreja a gente vê um monte de gente que vai lá todo domingo para a igreja, não sei o quê, mas que faz isso, faz aquilo, e quer pagar de santinho, mas faz coisa errada. E aí
o desenrolar da conversa vocês imaginam. A igreja, então, nós como líderes, como oficiais, como co-governadores com Cristo, nós temos que ter essa capacidade de entender que, por exemplo, essa colocação é verdade. Aqui nós todos somos pecadores. Não é porque nós estamos na igreja que nós nunca mais pecaremos, que nós somos santos e perfeitos, e porque a gente está na igreja não nos desviaremos nunca da sã doutrina. Nós estamos aqui porque nós sabemos e nós entendemos que nós somos capazes e muito de fazer tudo isso. E a nossa luta diária, a nossa perseguição à santidade, o nosso entendimento de que somos caídos e pecadores nos traz para cá por um chamado irresistível do Espírito e o reconhecimento de que Cristo é o único capaz de nos resgatar e que é o Espírito que vai operar toda e qualquer transformação em nós. E é o Filho dele que governa, que pagou e que nos comprou e é capaz, de nos fazer com ele podermos governar a igreja de Cristo. Porque qualquer presbítero, qualquer oficial da igreja, por mais zeloso, por mais cuidadoso, por mais fiel à leitura das Escrituras, ele é falho, ele é pecador, ele é caído, como todos nós somos. Mas essa capacidade, quem nos vai dar é o Espírito. Pelo próprio Filho, que é o cabeça que nos instituiu, ele nos dará, ele dá essa capacidade de, com ele, ou por ele, debaixo dele, governarmos a igreja. Aí eu quero que continue, Natan, no lado, 1 Timóteo 5,17. Para a gente entender mais sobre isso. Desculpa, parei de beber água. Os presbíteros que presidem bem, como ele colocou. Lógico, tudo isso que eu falei, tudo isso que a gente colocou aqui do zelo, do cuidado, lógico que está incluso, lógico que faz parte desse aspecto de presidir bem. Você buscar o zelo doutrinário, você ter santidade, buscar a santidade, fidelidade à palavra, lógico que faz parte, lógico que está incluso, mas aqui o principal é saber que como pecadores e como falhos e caídos, quem tem toda a autoridade e quem nos capacita para tal é Deus, a saber, o seu próprio Filho, Cristo Jesus. É Ele quem dá esse peso, ou quem dispõe dessa autoridade aos governadores que Ele mesmo instituiu. E aí Atos, Paulinha, do lado, Atos 20, aí aqui é o 17, o 18 e o 28, por favor. Aí Tadei, já pode pegar 1 Coríntios 12, 28.
Então, o próprio Espírito, como foi falado, é quem os capacita, é quem os vocaciona, e comprados pelo próprio sangue dele, que é o cabeça, derramado em nosso favor. 1 Coríntios 12, 28. Então, ele mesmo separou aqueles, a gente sabe, alguns ofícios, junto com aqueles dons de revelação, quando a Escritura estava sendo preparada, quando todo o compilado da Bíblia ainda estava em desenvolvimento, e após a plenitude dos tempos, quando aprontou toda e completa as Escrituras, palavra de Deus, alguns ofícios, assim como alguns dons revelacionais, eles descontinuaram, né? Eles deixaram de existir, eles mudaram, como foi colocado aí, operadores de milagre, profetas. O que mais que tinha aí, Tadei, você que leu? Alguns dons revelacionais também. E continuando, lógico, com o governo da igreja, Cristo institui aqueles que agora, a partir dele e com ele, governarão a sua igreja. Primeiro os apóstolos, para aquele momento especial, né, que eles ainda inclusive estavam preparando a nossa palavra de Deus, a completa e perfeita palavra de Deus. As Escrituras estavam sendo concluídas, e nesse período foi escrita a totalidade do Novo Testamento. Então, os apóstolos, que após isso e após também cessaram, eles tiveram o governo ali com Cristo, naquele período estabelecido por ele, e somente naquele período, né, após aquele período, e os 12 a quem ele escolheu, mais tarde um sobre imposição de mãos, porque Judas foi excluído, e depois fora do tempo também Paulo, mas que todos fizeram parte desse período de governo com Cristo, diretamente ali, com o privilégio de estar com quem era o cabeça deles, orientando, conduzindo. Após esse período, eles mesmos continuaram o treinamento, e aí os presbíteros, por eles mesmos treinados, continuaram o governo da igreja, e lógico, junto com os diáconos, que também fazem parte desse governo, na parte de cuidado, de assistência, de administração, zelo pela liturgia, mas que também fazem parte dos oficiais, mas especificamente aqui os presbíteros, que com ele governam, e com ele tem que ter zelo pelo ensino, zelo pela pregação, zelo para que a palavra de Deus seja continuamente exposta e pregada. Daí a principal distinção, e por que o governo da igreja ele é distinto do governo civil, do magistrado civil, porque o objetivo principal do governo da igreja é proclamar o Evangelho. O objetivo principal é proclamar Cristo, o nosso cabeça, e isso através da pregação fiel das Escrituras, o nosso culto público, honesto, mas não somente isso, fiel ao que ele tem que ser,
aos princípios reguladores do culto. A gente não vai entrar em detalhe, que a gente também já viu sobre isso. E aí o que a gente vai ver a partir de agora também, o zelo e o cuidado na administração da disciplina, da admoestação, quando necessário. Isso faz parte da administração e do governo da Igreja de Cristo, né? Isso faz parte de uma identidade de uma igreja que professa a Cristo, de uma igreja que ela é fiel, de uma igreja que ela tem a sua identidade, né, contínua a tudo que Cristo deixou para nós. Então, a igreja ela não é um braço religioso do Estado. A igreja não está submissa ao Estado no sentido de que o Estado a controle. Ela está submissa sabendo que o Estado tem autoridade porque foi imposto por Deus. Mas ela não é de maneira nenhuma um braço do Estado pela sua única, não diria nem diferente, mas pela sua única, fugiu a palavra, desculpa. O seu único propósito, ou o seu principal propósito, que é proclamar a Cristo, proclamar o Evangelho. Hebreus 13, 7 e o verso 17 dizem o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E o verso 17 agora: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, nós devemos nos alegrar, por exemplo, quando somos recebidos, todos, aqui a maioria já está na classe de adulto, não estou vendo, tem a Sabrina que ainda está ali, mas nós aqui, quando fomos recebidos como membros comungantes da igreja, quando fomos, alguns aqui, a maioria que foi presbiteriano, provavelmente batizou ainda quando criança, pelos pais, tudo, mas como eu falei, eu não sou de família presbiteriana, eu sou o primeiro de uma geração agora, e fui batizado quando fiz pública a profissão de fé. Então nós, quando fomos recebidos, devemos nos alegrar e nos regozijar, porque esses homens reconheceram em nós a fidelidade e a pureza por Cristo, né, pela lavagem de Cristo dos nossos pecados, de nossas almas. Esses homens, capacitados pelo próprio Espírito e colocados ali por Cristo, cabeça da igreja, eles perceberam e eles entenderam essa nossa inteira entrega como membros da igreja, como parte desse corpo. Isso é algo que deve nos alegrar, porque nós tivemos o reconhecimento deles para isso. De igual modo, também nós devemos entender quando a admoestação deve vir também sobre nós, porque lembra, como eu falei anteriormente, somos todos pecadores, somos todos falhos, caídos e padecemos ainda, né, da corrupção do pecado. Então nós devemos também refletir, devemos também analisar quando somos, por esses homens admoestados, quando somos chamados por eles ao arrependimento. E aí eu quero ler, antes de falar aqui das chaves do reino dos céus, por Cristo, pelo próprio Filho dado a esses homens, eu quero ler o capítulo 2, o verso 2 do capítulo 30.
ou o parágrafo 2, melhor dizendo, do capítulo 30. A esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir pecados, fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras, abri-lo aos pecadores penitentes, pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Esses homens, como eu falei, toda a nossa introdução baseada para saber que a autoridade não provém deles, a autoridade é a autoridade do Filho, a autoridade do cabeça da igreja, Cristo, nosso Senhor, Redentor e Salvador. Então, de nenhum modo a autoridade procede deles. Lembra, a gente falou lá no começo, nenhum homem pode revogar para si essa autoridade. Mas eles, pelo próprio Filho, a eles foi dada as chaves do reino dos céus. O que isso quer dizer? Esses oficiais, a esses oficiais, estão entregues as chaves do reino dos céus. Quem que está na sequência? Nathalie, né? Mateus 16, 19. Aqui, em Mateus 16, e aí a gente vai ver repetir 2 capítulos na frente, que daqui a pouco a gente vai ler, em 18, numa conversa, inclusive, com Pedro, Pedro reconhecendo Jesus como Cristo, cabeça da igreja, e de uma forma, ali até de um jogo de palavra, né? Cristo faz, inclusive, com o nome do Pedro, que quer dizer rocha, né? Pedro, tu és pedra, né? Tu és rocha, e sobre esta rocha, ele, Cristo, né? Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Ele, então, é o alicerce, ele é o cabeça. E aos seus governadores, a quem ele escolheu, então, a eles foi entregue a chave dos reinos dos céus, né? Nós, como liderança da igreja, como oficiais da igreja, é muito importante e pesa muito a gente ter esse entendimento, de o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, como nós devemos nos alegrar, que eu falei anteriormente, quando nós somos recebidos, e esses homens entendem que nós fomos preparados e chamados pelo Espírito, vocacionados por Ele, e agora podemos ser recebidos pelos méritos do Filho como parte do corpo, né? Nós também devemos refletir, nós também devemos nos submeter quando eles nos admoestam. No próximo domingo, ainda vou continuar, que ainda tem muita coisa, mas só para falar, no próximo domingo a gente vai entender mais de que maneira e quais são os estágios e como que ocorre essa disciplina, né? Que é um assunto muito importante por fazer parte de uma igreja fiel, né? Mas que ao mesmo tempo às vezes a gente tem um pouco de receio. Ontem, quando a Graciela perguntou qual era o tema, porque quando eu estou preparando a aula, a nossa rotina do culto doméstico muda um pouco. A gente está estudando o livro de Reis, está terminando o livro de Reis, e aí quando eu estou preparando a aula, acaba que o nosso culto doméstico a gente faz voltado ali numa leitura complementar do que eu estou preparando para o estudo. E aí ontem ela perguntou, eu falei, não, sobre censura eclesiástica. Ela, eita, né?
é um tema que às vezes gera um pouco de complicação, não diria complicação, desconforto natural, mas que a gente tem que saber o quanto que isso é importante para a fidelidade e para o zelo doutrinário da igreja. E são as marcas de uma igreja fiel, ou pelo menos da pureza de uma igreja, já que, como nós falamos, todos nós somos pecadores e, infelizmente, isso acaba refletindo no nosso governo sobre a igreja, mas demonstra a pureza maior ou menor de uma igreja. Continuando, eu gosto de separar, porque aí a gente vai vendo detalhadamente, quando tem um capítulo, quando tem um parágrafo maior, o que aquele parágrafo da confissão ele está tratando. Em virtude disso, então, da entrega das chaves do reino dos céus a esses homens, em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir pecados. João 20, 21 e 23. Pode ler, pode ler. Então, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebi o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são perdoados, os revestidos, retiverdes, são retidos. Então, se de alguns perdoados, serão perdoados. Se de algum retiverdes, serão retidos. Só que antes disso, ele falou: enviarei o Espírito. Então, esses homens capacitados pelo Espírito, novamente volto a dizer, capacitados pelo Espírito, eles têm, na medida do possível, na medida do possível eu falo porque somos falhos, somos pecadores também, mas eles têm que, com zelo, com amor e tremor no Senhor, eles têm que diferenciar e saber a quem esses pecados têm que ser perdoados, ou melhor dizendo, se aquele irmão é um irmão que pecou e com a admoestação e com a pregação da palavra, com a exortação nas Escrituras, ele foi ganhado para Cristo ou voltou para Cristo pelo arrependimento, também gerado ali pelo Espírito, no coração dele. Ou se na verdade ele tem que ser tratado como um gentio e publicano, porque na verdade nunca fez parte do corpo de Cristo. Isso também é importante a gente entender, que essa capacidade também desses homens experimentados, e que por isso, como lá no começo a gente falou, também faz parte o zelo pela leitura, o zelo pelo ensino, o zelo pelo estudo, porque isso irá, junto com o principal, que é a capacidade e o chamado do Espírito, prepará-lo, capacitá-lo para essa situação, que é, para nós, talvez a situação mais delicada dentro de uma disciplina, dentro de uma censura eclesiástica, que aí é fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra, como pela censura. Então, a parte que faz parte dessa disciplina, que é uma parte que, sim, é delicada, como a censura, como a Graciela, quando falei ali, nossa, eita, mas que também tem que ser levada em consideração. E aqueles que forem
parte do corpo, ainda que mais longe eles possam estar, ainda que mais afastados e mais endurecido o coração, quando a palavra pregada chamar ao arrependimento, eles vão voltar, em um tempo ou outro, mas eles irão voltar. Sirlene, que está na sequência, Mateus 18, 17 e 18. Então a pregação deverá produzir fruto de arrependimento, gerado pelo Espírito. Se não se rebelar de uma tal forma, ele deve ser. E aí, esses presbíteros, eles têm que ter o entendimento. E a igreja junto, por isso que quando existe uma disciplina na igreja, toda a igreja tem que se curvar, dobrar o joelho, toda a igreja tem que orar, porque é uma situação, é o corpo de Cristo sofrendo, nós somos um, então não fica doente só uma parte do corpo, quando uma parte do corpo está doente, o corpo adoece. Então todos nós temos que orar, todos nós temos que buscar tanto por nós como pelo corpo e principalmente para o irmão faltoso. Isso é muito importante. Dentro do corpo, a gente entender essa unidade que é o corpo. E aí, abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras quando as circunstâncias exigirem. Então, esse irmão faltoso que arrependeu e que a pregação da palavra e que a exortação, o chamado, a admoestação gerou o fruto de arrependimento, ele também tem, por Cristo que já pagou o preço, ele tem a absolvição das suas censuras. Ele é desculpado para que ele não sofra e aquilo gere um mal maior. Então ele tem o ligardes, terá sido ligado. Então ele tem essa absolvição, ele tem essa suspensão das censuras para que ele não padeça mais do que devido com aquilo. 2 Coríntios, e aí para exemplificar, 2 Coríntios 2, 6 a 8. Quem? Graciela? A Dani? Tanto faz, vai. Exato. Então, é importante também a esses homens esse discernimento. E a importância também da igreja que está junto, sofrendo, que está junto, orando, que está junto, pela situação, né, pelo irmão faltoso. Também saber que esses líderes precisam das nossas orações também, porque nós precisamos do discernimento, nós precisamos saber e entender o que
o que deve ser feito, baseado sempre nas Escrituras, no que ela nos orienta, e ter a iluminação, e ter o discernimento, e ter a sabedoria que provém do Espírito. Não de nós mesmos, mas que provém do Espírito. Eu preparei, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar aqui. Eu preparei 50 minutos mesmo de aula, e já passou esse tempo, mas eu já estou concluindo, que é justamente porque se eu começar a falar demais, eu vou tossindo mais. Então, eu preparei um pouco mais curto. Então, por vezes, as circunstâncias exigem desses homens, desses oficiais, que eles preguem a palavra de forma dura, que eles apliquem a disciplina quando devida, mas também eles são designados como porteiros ou portadores das chaves que fecham o reino dos céus em nome de Cristo. Então, é importante a nossa oração, o nosso entendimento do trabalho, do quão árduo é o trabalho desses oficiais, quão árduo é o trabalho desses homens que buscam administrar e governar a igreja que é de Cristo. Não é deles, é de Cristo. E esse entendimento gera assim, às vezes pregação mais dura, a cada admoestação, gera assim aquele tremor, mas de saber que aquilo é o zelo pela administração da igreja que é de Cristo. E quando as circunstâncias exigirem e não tiver jeito, com toda a pregação, com toda a admoestação, com todo o chamado, o levar para a igreja orar, sofrer junto, quando as circunstâncias exigirem, fechar as portas do reino dos céus, porque é o trabalho e faz parte do trabalho desses homens. Então nós devemos sim orar, pedir iluminação do Espírito, pedir, mas tanto como líderes, como membros, o zelo pela pregação, o zelo pela doutrina, pela leitura das Escrituras, para que sejamos iluminados pelo Espírito e tratados também, porque quando somos tratados, o somos porque somos filhos, estamos sendo cuidados por esses homens como corpo de Cristo, porque somos filhos. E saber que quando fechado, é porque ali não faz parte do corpo de Cristo. É sim uma situação difícil, é sim uma situação delicada, mas lembremos, é o Espírito quem capacita e é o Espírito quem dá entendimento. E nós devemos buscar cada vez mais nele, o nosso cabeça, esse entendimento, porque é para ele, e é por ele e é nele que fazemos todas as coisas, para o bem do corpo de Cristo, para o bem da nossa igreja, a igreja do Filho, a igreja de Cristo. Então hoje eu vou encerrar aqui aqui eu já falei, né, que a leitura, a pregação da palavra, que é a ferramenta, né, da disciplina, acabei não colocando, mas já falei, e para que serve a disciplina na igreja. Então, qual que é a finalidade? Algumas coisas a gente já iniciou aqui, já pincelou, né? Mas na semana que vem, vocês estão convidados, a gente conclui com a análise aí dos parágrafos 3 e 4 do capítulo 30.
Pastor Ciderley, vocês querem acrescentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Eu preparei mais curto para poupar minha voz, então ainda tem 5 minutos. Então eu vou orar para a gente encerrar. Senhor amado, Senhor querido, Pai Santo, Deus eterno, Todo-Poderoso, somos gratos, Senhor, porque Tu cuidas da Tua igreja, porque, Senhor, Tu és o nosso cabeça, Senhor, porque o Teu próprio Filho, Senhor, nos é o alicerce dessa igreja, que é a Tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu tens, ainda em meio a todo esse mundo tão tenebroso e por tantos problemas que temos passado, tens separado homens fiéis, Senhor, capacitados pelo Teu Espírito, lavados pelo sangue do Teu Filho, para governarem a Tua igreja, para administrarem a Tua obra nesse mundo, Senhor, e para nos preservar também e nos guardar desse mundo. Obrigado porque Tu tens operado, Senhor, tão grande obra sobre nós e sobre a Tua igreja, mesmo que nós sejamos falhos, caídos, pecadores, Senhor, e não merecedores, mas pelo Teu Filho, que é perfeito e cumpriu, Senhor, toda a Tua vontade, somos perante Ti aceitos, ó Pai. Guarda-nos no restante de todo esse dia, o Teu dia, o dia do Senhor, para que nós estejamos com pensamentos voltados inteiramente para Ti, ó Pai. E traga-nos à noite, novamente, no final da tarde, para continuarmos rendendo-Te graças, louvor, adoração, em culto público, solene, Senhor, chamado a toda a igreja para Te rendermos graças. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.